Boa noite. Vamos pegar as nossas Bíblias e abri-las em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42. 1 Samuel 20, 42. O Senhor esteja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência para sempre. Senhor Deus, nesse instante, queremos lhe agradecer por esse momento em que podemos nos reunir para podermos estudar na tua palavra personagens históricos que revelaram as suas atitudes, suas ações, que deixaram aí impressas através de suas vidas aquilo que estava dentro deles, no coração deles. Sabemos que a tua palavra deixou essas pessoas aí registradas para nós, para podermos aprender através delas, através da vida delas. Pedimos que o Senhor nos ajude com essa série de mensagens a respeito aí do coração dos reis e os envolvidos com os reis, para que possamos entender também os nossos corações e colocarmos em prática em nossas vidas para sermos pessoas com o coração segundo o coração do Senhor. Pedimos isso e oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como nós já vimos anteriormente, os corações de Saul e Davi são exemplos perfeitos de como o coração humano é enganoso. Não somente o de Saul, mas o de Davi também, porque ele também passou por momentos difíceis na sua vida. O primeiro rei de Israel, que é Saul, ele começou bem, né? Nós vimos na história dele que ele começou bem, mas ele terminou mal. E uma das coisas que eu sempre falo, quando estamos falando de Saul aqui, ele terminou mal por causa da natureza saúlica, que é comparada aí à natureza, à velha natureza. O que é essa natureza saúlica? É aquela que não se importa com a vontade de Deus. Muitas vezes nós somos assim, fazemos as coisas do jeito que nós queremos, agimos como Saul, não nos importando com a vontade de Deus. Tem certas coisas que são claras com relação à vontade de Deus. Tem algumas que a gente não consegue entender com tanta clareza, mas tem algumas que são muito claras. Por exemplo, orar, ler a Bíblia, vir à igreja. Tem algumas coisas que estão muito claras. Quando não fazemos, é que estamos demonstrando que não nos importamos com essa vontade e estamos tendo uma natureza saúlica sendo demonstrada. Outra coisa também que tem a ver com essa natureza saúlica, que é, além de não se importar com a vontade de Deus, nós nos importamos muito com a nossa vontade, com o que eu quero, com o que nós queremos. Então esse é o primeiro rei de Israel. O segundo rei de Israel foi Davi. Pode ser chamado de segundo nos dois sentidos da palavra, né? Se a gente pensar bem, no sentido de ordem, porque ele foi o segundo, mas também no sentido, porque essa palavra segundo pode significar de acordo. Então, também, ele foi segundo aí no sentido de estar de acordo com o coração de Deus. Ele também começou bem, mas com o decorrer do reinado dele, ele tropeçou. Nós já sabemos a história. Ele caiu. Contudo, se levantou e aceitou as consequências. E nós vimos os salmos como testemunhos públicos. Ele não teve vergonha de escrever a respeito dos seus pecados. Então, é algo que nós podemos aprender também, aceitar, a confessar e aceitar as consequências. Então, no episódio de hoje, dessa série O Cardiograma Real,
veremos nas vidas de Jonatas e Absalão um coração usurpador versus um coração submisso. Jonatas, para quem não sabe, aí o filho de Saul, e Absalão, o filho de Davi. A lógica de pensar é, quem que é o usurpador aí, quem que é o submisso? Que Saul foi um rei que não foi muito bom, então talvez o filho dele não seja tão bom. Mas nós sabemos que não é assim. É até estranho pensar, né, e analisar dessa forma. É válido lembrar, quando estamos falando aqui a respeito de coração usurpador, que desde o início a Bíblia diz que Satanás é um usurpador. Então nós vemos isso claramente. Então não é algo bom, né? Apenas essa informação já deixa claro que usurpar é uma tendência da natureza pecaminosa. Humilhar-se é fruto da nova natureza. Submissão é fruto de um coração que realmente quer servir ao Senhor. Então, quando olhamos para as vidas, atitudes e ações dos dois primeiros reis, né, filhos dos dois primeiros filhos dos dois primeiros reis, percebemos um paradoxo espiritual. De um lado, Jonatas, filho de Saul, o rei rejeitado por Deus. E Jonatas é um exemplo extraordinário de lealdade, um exemplo de humildade, um exemplo de submissão à vontade de Deus. Né? Sempre olhamos para os nomes dos filhos. Jonatas a gente conhece vários. Absalão eu não conheço nenhum, pelo menos. Né? Por que será? Porque a Bíblia mostra essas características aí de Jonatas. Então, de um lado, por isso que é o paradoxo aí, o filho do rei ruim, um filho bom. Do outro lado, Absalão, filho de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Ele se torna, Absalão, um símbolo de orgulho, rebeldia e insubmissão à vontade de Deus. Então, por isso que falamos que é baseado no que nós vemos nas vidas dele, nós percebemos aí, nesses dois filhos, um paradoxo espiritual. Essa comparação escancara uma realidade espiritual muito profunda e que serve para nós. Nem a rebeldia dos pais leva os filhos à perdição e nem a piedade dos pais garante a salvação. Então, às vezes os pais são bons, fazem as coisas certas, procuram servir a Deus e os filhos não fazem. E às vezes é o contrário. Então, podemos dizer o seguinte: cada pessoa precisa tomar sua própria decisão sobre quem vai ocupar o trono do seu coração. Esse é o ponto. Quem vai ocupar o trono do seu coração? Deus ou Satanás? Não tem outra opção. Não tem como ficar vazio. O trono do coração não vai ficar vazio. Alguém vai reinar, alguém vai dominar. Deus ou Satanás? Alguns falam que pode ser Deus ou o pecado, Deus ou o orgulho e coisas relacionadas ao pecado. Mas eu estou colocando aqui como Deus e Satanás, porque no final das contas, Satanás usa o pecado para nos controlar. Então, o primeiro diagnóstico, falando do coração, vamos começar falando de Jonatas, o príncipe que desceu do trono. Jonatas tinha tudo para ser o próximo rei no lugar de seu pai. Todos os quesitos, para ser um bom rei, provavelmente. Por que ele seria o candidato ali a ser o rei? Ele era o filho primogênito. Ele era um herdeiro legítimo. Ele era educado.
ele estava sendo preparado para reinar. Contudo, ao perceber que Deus escolheu Davi, ele fez algo absolutamente contracultural, algo espiritual e revolucionário, que, se for ver, é contra a nossa natureza, né? Nós, como estamos numa situação boa e vamos conseguir algo melhor ainda, aí de repente aparece um que quer puxar o nosso tapete, a tendência nossa é não gostar daquela pessoa e não apoiar. Pelo menos eu não vou fazer nada, então, já que eu não sou obrigado a amar até os inimigos, eu não vou fazer nada. Alguma coisa assim, deixa quieto, se ele conseguir, conseguiu, mas eu não vou ajudar. Mas não foi o que aconteceu com Jonatas. Ele abdicou do trono. A hora que ele percebeu que Deus já tinha escolhido outro, ele abdicou do trono. Em 1 Samuel 18:4, despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Parece algo simples quando a gente está lendo essa história, né? Ele era um amigo, eles ficaram tão amigos que de repente ele falou, vou dar minhas coisas para ele. Será que foi só isso? Aqui ele estava simbolizando que ele estava abdicando do trono. Jonatas tirou o seu manto real, sua espada ali, que ele estava sendo preparado para ser o próximo rei, seu arco, seu cinturão. Essas coisas que estão mencionadas aqui são símbolos claros de autoridade e sucessão. Ele tirou e os entregou a Davi. Ele não simplesmente concordou, entendeu que aquilo era da vontade de Deus, que o próximo rei seria outro, não seria ele. Ele foi lá e apoiou, falou, estou aqui, tudo que é meu, isso aqui eu estou dizendo, não quero nada, eu não quero ser o rei, você vai ser o próximo rei. Naquele ato, ele não apenas selava uma amizade com Davi, ele selava também uma rendição ao plano de Deus. Jonatas não lutou contra a vontade de Deus, não resistiu à soberania do Senhor e não deixou que o orgulho ou o senso de direito, porque às vezes a gente peca por causa do senso de direito. É meu direito. Eu não estou pedindo nada nada de errado, é meu direito, eu sou o filho do rei. Se é direito, é direito. Não, ele não deixou que o orgulho e nem o senso de direito determinasse suas ações. A gente tem um apego a esse senso de direito, em qualquer coisa, em qualquer lugar, Você chega numa lanchonete, num lugar que tem o direito, tem uma ordem lá, e todo mundo tem o seu direito, a gente se apega a esses direitos mínimos. E aqui nós estamos falando de um direito de se tornar rei, não é coisinhas pouquinhas não, que a gente se apega muitas vezes. Mesmo sendo filho de um rei, preferiu ser servo no reino de Deus do que no reino dos homens. O que é melhor? Ser um servo no reino de Deus ou no reino dos homens? Ele preferiu servir a Deus. Ele entendeu a vontade de Deus. Ele não lutou com a vontade de Deus. Simplesmente entregou tudo, literalmente, não só de coração. Nós podemos dizer de corpo e alma, com o ato que ele fez. Pense bem, ninguém gosta de ser o segundo, quando poderia ser o primeiro, não é? Muitas vezes a medalha de prata é mais amarga do que a de bronze. Porque o segundo lugar mostra que você estava perto do primeiro, mas perdeu. Você ganhou prata, não é porque você ganhou, porque você perdeu, por isso que pegou prata.
Agora, o terceiro, por outro lado, muitas vezes é celebrado como um alívio, porque provavelmente não pegaria nada. E aí conseguiu, ganhou. Então, o segundo lugar, em vários aspectos a gente fala sobre essa questão de ser o segundo, na música, violinista, ser o segundo, sempre é um problema ser o segundo. Mas no caso de Jonatas, seu coração não estava em disputa, ele tinha paz, porque sabia que o centro da vontade de Deus era o lugar mais alto que ele poderia ocupar. O centro da vontade de Deus, o lugar mais alto que ele podia ocupar. Se ele estivesse querendo ocupar ali o trono, seria o lugar mais alto ali entre os humanos, mas não seria o lugar da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o lugar mais alto que a gente ocupa. Então, em suas palavras e ações, Jonatas parecia dizer, parafraseando aqui, Davi, você será rei. Eu não preciso do trono nem da coroa. Só quero estar ao seu lado, ser o seu braço direito, caminhar contigo naquilo que Deus determinou. Ser o segundo. Pelo menos isso, Ele falou, eu quero ser aquele que vai te apoiar. Então, essa decisão o tornou um exemplo único. Em geral, Davi é considerado o herói desse período, não é? Quando a gente lê essa história dos reis, o herói, ali na época de Saul e Jonatas, ele é considerado o herói. Mas nessa época, não há modelo mais louvável de homem consagrado a Deus do que Jonatas. Esse coração de entregar, não se importar de ser o segundo, mostra o quanto que ele se importava mais com a vontade de Deus do que com a dele. Era um homem consagrado, Deus falou, está falado, escolheu ele, acabou. E pronto. É um modelo aí louvável de homem consagrado a Deus. Tudo que nós vemos ele fazer aqui é justamente aquilo que a gente não gostaria de fazer. Teríamos muita dificuldade de fazer. Então, Davi sim foi um grande herói, mas Jonatas foi um grande modelo de como ser um filho de Deus nesse mundo, no reino de Deus. O reino dos homens não importa. Esse é o diagnóstico aí do coração de Jonatas. Podemos dizer que um coração saudável. Um coração segundo o coração de Deus. Que se importa com a vontade de Deus mais do que com a dele. Diagnóstico muito bom. Que tivéssemos um coração como o de Jonatas. Diagnóstico 2. Absalão. O príncipe que usurpou o trono. Jonatas é o príncipe que desceu do trono. Esse aqui é o príncipe que usurpou o trono. Se Jonas foi o príncipe que desceu do trono por amor a Deus, Absalão foi o príncipe que tentou tomá-lo pela força, movido por orgulho, mágoa e vaidade. A história começa com dor e tragédia. O Absalão tem tudo para se vitimizar, A história dele começa com muita dor e tragédia. Então ele seria aquela pessoa, mas é porque, olha o que aconteceu comigo, Absalão, ele viu a irmã dele, Tamar, ser violentada por outro irmão, meio-irmão, Aminon. E ele ficou mais indignado ainda do que o irmão fez, é que o pai não fez nada com Aminon. Olha a situação, olha como começa a história dele. Ele viu uma coisa ruim acontecer, e o pai que deveria ter tomado uma atitude, não tomou. E se tem uma coisa que a gente não gosta, é pessoas que não tomam atitude, não é?
Mas uma coisa dessa, como que Davi não fez nada? Que molão, que pamonha! E isso foi crescendo no coração de Absalão. Imagina os outros falando. Essa omissão de Davi. E foi tomado por ressentimento, ao ponto que ele tramou, depois de um longo tempo, ele foi executando um grande plano, e executou a vingança, até o ponto de matar o irmão. Olha que coração duro, ruim. E o que aconteceu com ele? Foi banido. O mesmo que o pai não fez com Aminão, não fez com ele. Foi banido, mas depois ele foi readmitido em Jerusalém por influência do Joabe. O Joabe é outro que cabe um capítulo só sobre o coração dele, né? Esse aqui é tenho minhas dúvidas por que ele fez isso. E ele, por influência do Joabe, voltou. Mas Absalão nunca restaurou sua relação com o pai. E aqui Davi errou. A Bíblia, ela mostra seus heróis, mas mostra seus erros também, né? Daqui Davi errou. Poderia ter executado Absalão, ou restaurado com confissão e perdão. Ele poderia ter tratado o coração do filho, ter confessado. Eu falei naquele momento lá com Aminon, realmente eu falei, confessava sua falha, sua omissão, e lidava com o perdão. Já que ele não quis executar o filho, então ele poderia ter procurado restaurar o filho. Mas nenhum nem outro. Nenhum dos dois ele fez. Isso abriu espaço para que o pecado se enraizasse ainda mais no coração de Absalão. A Bíblia destaca a beleza de Absalão, juntamente com isso sua vaidade. Então mostra que ele realmente era vaidoso, e ele tinha motivo para ser vaidoso. Aí segundo Samuel fala, em todo Israel não havia homem tão formoso como Absalão, nem tão celebrado, da planta do pé até o alto da cabeça não havia nele defeito. Como que alguém pode ser comparado desse jeito? Imagina como que, se ele era vaidoso, tinha ego, né? Imagina com uma declaração dessa. Assim, Absalão, ele iniciou uma campanha política sedutora. Ele já tinha essa facilidade de seduzir. Aparentemente, ele era muito semelhante a Saul, não é? Saul não era o bonitão também, que tinha uma aparência boa, parece que as pessoas gostavam? Ele também, né? E certamente educado e tudo mais, e sabia falar bem, e uma boa lábia, com uma beleza, né, incomparável. Ele começou essa campanha política sedutora, cortejando as tribos do norte e roubando o coração do povo. E nós sabemos que depois, por essa vaidade dele, né, o mesmo cabelo que era o seu orgulho, por ser cabelo pesado e impressionante, foi o que o prendeu em um carvalho durante a fuga, levando à sua morte. O que ele mais cultivava foi o que o destruiu. A rebelião que ele fez contra Davi culmina com Davi fugindo de Jerusalém, traído pelas mesmas tribos que o haviam coroado. É interessante que naquele instante, apenas os mercenários contratados por Davi permaneceram fiéis. Que dor deve ter sido ao ver estrangeiros protegendo o rei enquanto o povo o abandonava,
com uma traição. Davi, ele escreve o Salmo 3, um salmo breve, mais profundo, diz: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Olha o que ele escreveu. Davi fazia autoanálise, nós conseguimos ver isso através dos salmos. Ele reconhecia sua dor, ele reconhecia suas falhas, mas Absalão, não. Mais ou menos parecido com Saul. Conclusão desses dois corações, o diagnóstico final, é aplicando isso para nós. Quem está no trono do seu coração? O trono nunca fica vazio. O trono do coração não vai ficar vazio. Ou Deus vai estar dominando, ou outra coisa vai estar dominando, vai estar reinando. Pode ser Deus, que é o ideal, pode ser o orgulho, pode ser o ego, desejo de controle. Jonatas, nós podemos ver que ele é o retrato do homem que diz: seja feita a tua vontade, não a minha. Esse é um indício de um coração saudável. Uma pessoa que reconhece que o que Deus quer é o certo. Então, seja feita a tua vontade, não a minha. Coração sadio. Absalão é o retrato do homem que diz: se Deus não me dá, eu tomarei com as minhas próprias mãos. Totalmente o contrário. É o ser humano querendo fazer as coisas do teu jeito, do seu jeito. No caso, ele vingou, ele traiu, ele fez todas as coisas do jeito dele, querendo usurpar aquilo que não era dele. O contraste entre os dois revela o conflito interior que todos nós enfrentamos. O trono do coração é o campo de batalha onde se decide quem vai reinar nessa vida. Enquanto Jonatas desce do trono para que Deus suba, Absalão tenta subir onde não deve e é derrubado. Spurgeon certa vez escreveu falando sobre Eclesiastes 10:7, que diz: vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Olha, servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Os arrogantes frequentemente ocupam os lugares mais altos. Nós já sabemos da história de Satanás, né? Por que ele caiu? Porque ele queria ocupar o lugar mais alto. O pecado aí do orgulho. E até hoje os seres humanos fazem isso. Querem os lugares mais altos, enquanto os verdadeiros príncipes permanecem na obscuridade. Mas a eternidade corrigirá os erros do tempo. Cristo, o príncipe dos reis da terra, andou como servo dos servos. O mundo está de cabeça para baixo. Os primeiros são os últimos e os últimos serão os primeiros. Não é isso que diz a palavra? Veja como os filhos de Satanás agem com avidez. Isso aqui mostrando algumas coisas na Bíblia. Amã. Vocês conhecem, né? A história de Amã, Esther. Amã está na corte, enquanto Mordecai espera no portão. Davi vaga pelas montanhas, enquanto Saul reina no palácio.
Elias se esconde em cavernas, enquanto Jezabel se gaba diante da multidão. Como diz Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. Não é a mesma coisa hoje? Nós podemos só trocar os nomes, Amã e pum, fulano. Né? Que está na corte, mandando, e aquele que deveria estar fazendo a coisa certa está sendo humilhado. Acontece a mesma coisa, os filhos de Satanás agindo com altivez, achando que são os donos do mundo e podem fazer o que quiser e que no final vai dar tudo certo. Não há nada de novo debaixo do sol. Assim como aconteceu com Amã, acontecem com eles também. Mas quem, em sã consciência, trocaria de lugar com os poderosos desse mundo? Você trocaria? Pensa num poderoso do mundo aí, não precisa do mundo inteiro não, só do Brasil. Poderosão aí que está querendo mandar no Brasil. Você queria trocar de lugar com ele? Bastante dinheiro, bastante influência. Você manda e desmanda, manda prender, manda soltar, você faz o que você quiser. Ninguém pode fazer nada com você. Você queria trocar de lugar com ele? Quem em sã consciência queria fazer isso? E quem não se sentiria honrado por estar entre os desprezados do Senhor? A roda da história gira. Já ouviu falar isso, né? A roda da história gira. Então hoje ele está aqui em cima. Ó. Ela gira. Ele fica aqui embaixo. E quem está aqui embaixo vai para onde? Lá em cima. Os que hoje estão embaixo, amanhã subirão. Os que hoje se exaltam, cairão. Tenha paciência. A eternidade corrigirá os males do tempo. Pode ser que não corrija agora, no teu tempo. Mas um dia estaremos com Cristo, no topo, reinando com Ele. E tudo vai ser corrigido. Pode ser que hoje estamos embaixo, servindo, mas fazendo a vontade do Senhor. E um dia Ele vai nos colocar no lugar que Ele quiser. Precisamos orar como Davi. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Possamos ter um coração sadio, coração puro. Que possamos ser como Davi, pedir isso constantemente. Termos um coração como o de Jonatas, que quando percebe a vontade de Deus, abre mão do que for necessário para fazer a vontade do Senhor. Se humilha se for o caso. E não um coração como o de Absalão. E nós sabemos que a história dele, o fim dele foi trágico. Senhor, agradecemos por esse instante, porque podemos ver na história desses dois homens que um estava pronto para servir ao Senhor e um coração que estava em paz com a vontade do Senhor e certamente fez a coisa certa na hora certa. O outro, todo orgulhoso, cheio de vingança, ressentimentos, e certamente tinha uma vida que era amargurada e um coração que não estava pronto para servir ao Senhor, e trouxe dor, não só na vida dele, mas também para os outros, para o pai, para todos os que cercavam, por ter um coração que era dominado pelo orgulho, pela falta de humildade que ele poderia ter, não aprendeu com o pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a termos, como lemos na tua palavra, um coração puro para honrarmos o Senhor em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Quem quer? Cadê o direct?